Imperors Domination, capítulo 24. Princesa Nono Santo, 2. Se fosse trazido à luz, isso seria um ato de traição contra a seita. Apenas uma pessoa louca ou um tolo iriam fazer tal coisa. Protetor sentiu como se pertencente a um desses dois grupos. Porém, sua intuição falava que no futuro, eles iriam ter um potencial ilimitado se eles seguissem esse menino de 13 anos de idade. Contudo, no fim, isso era baseado apenas na intuição. O coração de Não Wai-Ren estava assustado também. Foi uma escolha de vida muito significativa, e seu mestre já tinha escolhido seu destino. Não Wai-Ren sabia qual sua resposta seria. Com apenas uma palavra do Sênior, eu irei pular através de qualquer fogo e água sem hesitação. Não Wai-Ren disse de forma extrema e grave depois de inspirar fundo. Antes, quando ele chamava Li Qiye de Sênior, isso tinha um significado diferente. Isso era porque era parte do costume da seita. Agora, a palavra Sênior tinha uma conotação diferente. Um garoto de 13 anos quase virou o nono santo portão demoníaco de cabeça para baixo. Ele ousava subestimar os anciãos que foram coroados nobres reais, e ele pôde falar calmamente na frente do rei demônio. Outras pessoas pensariam que Li Qiye era arrogante demais, ou que ele não conhecia sua própria força, porém, isso era porque eles não o viram atravessar a floresta do coração caótico e matar o protetor Huai e seu discípulo. Não Wai-Ren entendeu que a percepção de outras pessoas sobre Li Qiye era completamente incorreta. Li Qiye, como discípulo primordial da seita ancestral Incenso da Purificação, ousava matar um protetor e pedir para a princesa do nono santo portão demoníaco ser uma empregada. Ele já tinha planejado tudo antes de pisar no nono santo portão demoníaco, sabendo que ele poderia sair ileso. Não Wai-Ren era muito esperto, e ele pensou sobre isso cuidadosamente. Até se ele tentasse seu melhor em toda a sua vida, seu auge seria virar um ancião da seita ancestral Incenso da Purificação. Talvez a aparição de Li Qiye iria mudar seu destino. Vendo ambos se unirem aos seus ranks, Li Qiye assentiu sua cabeça e anunciou ousadamente. Um dia, vocês dois irão entender quão sábia foi a decisão que vocês fizeram hoje. O que devemos reportar quando voltarmos para a seita? Protetor perguntou prudentemente. Os eventos ligados para o teste casamento tinham significância demais, ele não sabia o que era certo dizer. Li Qiye sorriu para o protetor e respondeu. Se o ancião quiser falar com você, então, em minha opinião, você deveria fazer o seguinte. O que Li Qiye falou para ele fez o protetor sentir-se apreensivo. Antes da sua partida, o primeiro ancião do nono santo portão demoníaco encontrou com ele e pediu que a história sobre os guardiões sagrados fosse mantida em segredo. Naquele momento, Protetor não tinha aceitado o pedido. Eu entendo. Protetor sabia o que ele deveria ou não dizer contanto que a escolha beneficiasse ele e Li Qiye. Finalmente, os três deles deixaram o nono santo portão demoníaco. O grande protetor Yu pessoalmente foi vê-los partir. Recentemente, ninguém da seita ancestral Incenso da Purificação já recebeu tal honra. A porta de entrada foi aberta, e o portal entre a seita ancestral Incenso da Purificação e o nono santo portão demoníaco ativou. Finalmente, o grupo de 3 voltou para casa. Depois de deixar o templo, eles respiraram fundo e regozijaram-se nos espíritos celestiais da seita ancestral Incenso da Purificação. Eles pensaram sobre os eventos que ocorreram e sentiram como se eles tinham acabado de acordar de um sonho. Voltando para a seita ancestral Incenso da Purificação, como o único que estava liderando a viagem para o teste entre as duas seitas, Protetor imediatamente foi encontrar com os 6 anciãos para dar seu relatório. Li Qiye voltou para seu pico da montanha. Li Qiye ficou de pé no topo do seu pico, inspecionando toda a seita ancestral Incenso da Purificação. Ele lembrou quando o imperador imortal Minhen ainda estava vivo, a área da seita media 1 milhão de milhas, e sua energia refinada era tão expansiva quanto o oceano. Agora, não somente a área governada pela seita ancestral Incenso da Purificação tinha diminuído, mas sua energia refinada dos arredores estava secando lentamente.
Qualquer um em pé nessa terra iria sentir que a essência do mundo da seita tinha se tornado muito fina. Hoje, a seita ancestral incenso da purificação era como uma vela oscilando no vento ou um idoso que poderia encontrar seu fim a qualquer momento. Li Qiye suspirou em seu coração. Ele não escolheu o palácio do protetor do céu ou o templo do deus da guerra, nem o nono santo portão demoníaco. No final, ele escolheu a decadente seita ancestral incenso da purificação. Como mencionado anteriormente, ele não gostava do antigo mestre da seita ancestral incenso da purificação. Aquele ano, ele esperava que Minhen escolhesse um discípulo diferente para virar o próximo mestre da seita, até quando o talento desse discípulo não fosse tão forte quanto o primeiro discípulo. Li Qiye valorizava muito ele pelo seu caráter. Infelizmente, depois que ele acordou de seu sono profundo, ele descobriu que o primeiro discípulo tinha virado o mestre da seita e proclamou sua seita para ser uma seita ortodoxa tradicional. Li Qiye nunca gostou do tipo de pessoa que se consideravam como os únicos que eram ortodoxos. Era por isso que ele nunca voltou para a seita ancestral incenso da purificação ou se importou com seus altos e baixos. Porém, nessa era, onde ele recuperou seu verdadeiro corpo, foi destinado que a primeira pessoa que ele encontrou foi Sanguiye da seita ancestral incenso da purificação. Li Qiye tinha, sozinho, ensinado Minhen, de certo modo, ele era o verdadeiro criador da seita ancestral incenso da purificação. Ele estava confiante que ele poderia reacender sua velha glória. Um dia, a seita ancestral incenso da purificação, sob seu comando, iria varrer através dos céus e terra, reinar sobre os 9 mundos. Li Qiye estava perdido em pensamentos que ele nem notou a chegada de Não Wai-Ren. Senhor, os anciãos pedem para vê-lo. Não Wai-Ren esperou até que Li Qiye terminasse de contemplar antes de falar. Li Qiye assentiu levemente sua cabeça e seguiu Não Wai-Ren na grande câmara. Os 6 anciãos haviam se reunido lá antecipadamente, e todos eles tinham seus olhos fixados em Li Qiye. A atmosfera na grande câmara repentinamente virou estranhamente respeitável e calma. Todos tinham seus próprios pensamentos. Anteriormente, os 6 anciãos haviam ouvido o relatório do Protetor Mo dos eventos relacionados ao teste, mas o Protetor Mo não revelou tudo. Ele concentrou na travessia de Li Qiye na Floresta do Coração Caótico. Ele propositalmente deixou a luta com Shu Hui vaga intencionalmente. Ele não mencionou a vara de punição da serpente, ou o controle dos guardiões celestiais de Li Qiye. Ele até concluiu que a vitória de Li Qiye sobre Shu Hui foi pura sorte. Você passou com sucesso no teste? O primeiro ancião perguntou a Li Qiye formalmente. A verdade era que, os 6 anciãos não tinham nenhuma confiança a respeito desse casamento arranjado, mas o impossível aconteceu. Li Qiye passou no teste, mas o detalhe mais surpreendente era que ele pôde passar através da Floresta do Coração Caótico. Honrável ancião, isso mesmo. Parece que eu deveria estar recebendo as recompensas como me foram prometidas, sim. Li Qiye ignorou a séria atmosfera na câmara, e exclamou. É claro que irá haver recompensas, mas eu preciso explicar uma coisa. Primeiro o ancião inquiriu. Do que eu ouvi, Shu Hui era um renomado jovem discípulo do nono santo portão demoníaco. Sua cultivação era o mesmo que um líder sessional da nossa seita. Você acabou de entrar na nossa seita e nunca cultivou antes. Como você conseguiu derrotá-lo? Honrável ancião, leis de mérito são complexas, artes marciais são simples. Eu pratiquei a técnica espadas duplas invisíveis de uma forma estranha, contanto que o oponente revele uma fraqueza em sua defesa, ele irá imediatamente receber um golpe mortal. Quando se trata de uma batalha de vida ou morte, a pessoa corajosa vencerá. Li Qiye respondeu calmamente. Absurdo! Um ancião chamado Xiong gritou repentinamente e continuou friamente. Um mortal proclamando que ele matou um cultivador do mandato do céu através de técnicas é totalmente ridículo. Esse ancião Xiong previamente tinha apoiado Li Qiye, contudo, hoje, ele falou friamente, e ele até estava infeliz, o antes e depois era como o céu contra as profundezas. TN é outro provérbio, comparando os dois grandes extremos.
Li Qiye olhou para o ancião Xiong e falou lentamente. Querido ancião, eu apenas falei a verdade. O que as outras pessoas não podem fazer não significa que eu não possa também. Ele então olhou nos demais anciãos do lugar. Queridos anciãos, hoje, eu sou um herói da seita ancestral Incenso da Purificação. Se os anciões verdadeiramente pensam que eu trapaceei de algum jeito, então vocês podem questionar as pessoas que viram isso com seus próprios olhos, pessoas como o Protetor Mo ou as pessoas do Nono Santo Portão Demoníaco. Todos os anciãos sabem, em seus corações, que essa viagem para o Nono Santo Portão Demoníaco era perigosamente sinistra. Por ir ao Nono Santo Portão Demoníaco, nós estávamos essencialmente indo para nosso próprio fim. Porém, por causa da reputação da seita ancestral Incenso da Purificação, até se eu perdesse minha vida, eu teria feito o mesmo novamente. Hoje, eu voltei como um herói. Qual é o motivo por trás das suas suspeitas de mim? Isso é como você trata um herói? Se essa é a realidade, então os corações das pessoas irão ficar frios. Quem mais irá querer se sacrificar pela seita? Li Qiye pausou um momento e então continuou. Antes da nossa partida, nós tivemos um acordo. Vocês, honráveis anciões, pedem para retirar suas palavras? Se esse é o caso, então eu posso apenas dizer que eu entrando nessa seita foi um engano. Nosso ato ancestral Incenso da Purificação é da linhagem do Imperador Imortal por muitas eras. Se os anciãos não são verdadeiros para suas palavras, então como podemos continuar dignos de confiança como uma seita? Se a nossa seita é confiável ou não, não é para você comentar. Um ancião gritou alto. TN, redundância. Li Qiye ignorou a reação desse ancião e continuou. Eu arrisquei minha vida indo para o Nono Santo Portão Demoníaco e voltei com um sucesso completo. Se os anciãos cumprissem a promessa daquele dia sem me acusar de mentir, eu não estaria criticando. Caso contrário, eu vou exclamar injustiça, porque o sucesso dessa viagem foi potencialmente trocado com a minha vida. Acabando de falar, Li Qiye olhou friamente nos 6 anciãos. Você disse demais. Nesse momento, um ancião tossiu. Sua expressão continha um pouco de vergonha. O primeiro ancião começou a falar. Qiye, não é que nós queremos repreendê-lo, a coisa é que toda essa situação é um pouco estranha. Deixando de lado a coisa com Shu Hui, eu quero ouvir como você passou com sucesso na Floresta do Coração Caótico. Os olhos do primeiro ancião brilharam e olharam para Li Qiye como se ele quisesse ver através do menininho.